Olá, hoje eu vou colocar esse vídeo que é um resumo da live que nós tivemos sobre movimento uniforme. Pois bem, então, basicamente, nas nossas aulas, nós temos falado até agora de conceitos de velocidade média, né, e também falado sobre conceitos de aceleração média. Nesse contexto, agora nós vamos trabalhar com o conceito de movimento retilíneo e uniforme. Então, o que é isso? Quando nós falamos em movimento, né, como nós vimos até agora, é quando um objeto, um móvel qualquer, né, um corpo, ele está sofrendo uma alteração nas suas posições com o passar do tempo. Aqui, por exemplo, se nós observarmos essa figura, nós vamos ter aqui uma moto, né? Que inicialmente está na posição 0, depois de um tempo ela foi para a posição 10, depois para a posição 20, enfim. Então as posições elas estão variando com o passar do tempo. Então, para quem está observando esse movimento fora, né, uma referência fora da moto, aqui, por exemplo, na pista, está vendo a moto passar e as posições irem alterando com o passar do tempo. Então, isso para a gente é um movimento. E mais ainda, o movimento ele é retilíneo quando ele acontece ao longo de uma linha reta, né? E no caso desse exemplo aqui da moto, nessa figura, nós vemos que a moto está se movimentando ao longo de uma linha reta. Então, é um movimento retilíneo. E ele é uniforme quando a velocidade é constante, ou seja, quando ao longo dessa trajetória a velocidade ela não se altera, ela se mantém constante. Aqui, se a gente observar, por exemplo, inicialmente a moto estava passando pela posição 0, no instante 0 segundos. Quando o relógio marcou 1 segundo, a moto passou pela posição 10 metros. Depois, no instante 2 segundos, a moto passou pela posição 20 metros. Ou seja, o que a gente observa aqui? Que em cada 1 segundo, a moto está percorrendo uma distância de 10 metros. Então, esses intervalos de distâncias percorridas em cada intervalo de tempo de 1 segundo está sendo o mesmo. Então, nesse caso, nós dizemos que a velocidade ela é constante. Muito bem. E no movimento retilíneo uniforme, então nós temos uma situação onde nós classificamos como um movimento progressivo. Ou seja, nesse caso aqui desse exemplo, né, nós temos uma trajetória que nós estamos representando aqui nessa seta, né, azul aqui embaixo, e essa trajetória ela está orientada para a direita. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a moto, ela andando para a direita, ela está se movimentando no mesmo sentido da orientação dessa trajetória. Então, nesse caso, nós classificamos esse movimento como sendo um movimento progressivo. Ou seja, no movimento progressivo, as posições elas vão aumentando com o passar do tempo. Então, a moto estava na posição 0, foi para a posição 10, depois para a posição 20, 30. Então, à medida que o tempo foi passando, as posições foram aumentando com o passar do tempo. Então, isso é um movimento progressivo. Se nós calcularmos aqui, nós vamos chegar a uma conclusão que a velocidade que essa moto está desenvolvendo, ela é positiva, ou seja, no movimento progressivo, a velocidade é positiva. Então, para um movimento uniforme, nós temos uma fórmula, né, uma equação, que é a equação horária do movimento retilíneo uniforme, que é essa daqui, olha. S igual a S0 mais V vezes T. O S representa a posição que o móvel, que o corpo está ocupando, né, em qualquer instante. Podemos falar de posição final, por exemplo. O S0, ele representa a posição inicial que esse móvel estava ocupando. O V é a velocidade e o T é o tempo. Então, para um movimento progressivo, nós vamos ter uma velocidade positiva. Então, por exemplo, nesse desenho aqui, nós temos uma esfera,
que inicialmente ela está na posição S0 e depois de um tempo ela veio para a posição final S, ou seja, essa esfera ela se deslocou para a direita dessa trajetória. Então, nesse caso, as posições elas foram aumentando com o passar do tempo. Por exemplo, ela estava aqui na posição 10 metros, passou para a posição 20, 30, 40, está passando na posição 50 metros e vai continuar. Então, esse movimento ele é um exemplo de um movimento uniforme progressivo. Muito bem. O movimento uniforme, ele também pode ser retrógrado, né? Então, para o movimento retrógrado, nós temos também uma função horária que é a mesma. Observe que essa função horária é a mesma anterior. S igual a S0, velocidade vezes tempo. A diferençazinha aqui é que nós estamos colocando a velocidade como sendo negativa. Então, no movimento retrógrado, as posições elas vão diminuindo com o passar do tempo. Com isso, nós vamos ter uma velocidade negativa. Nesse exemplo aqui, né, da esferinha, novamente, olha, nós temos a esfera, inicialmente, ela está nessa posição, essa é a posição inicial dela, e depois de um certo tempo, a esfera está nessa posição, ou seja, aqui é a posição final da esfera. Então, o que aconteceu? Essa esfera, ela se deslocou essa distância, se aproximando da origem, ou seja, ela se movimentou no sentido contrário à orientação dessa trajetória. Então, se aqui, por exemplo, for a posição 50 metros, a esferinha passou pela posição 40, depois 30, 20, 10, vai passar pelo zero e pode até continuar. Ou seja, as posições elas foram diminuindo com o passar do tempo. Então, nesse caso, nós temos um movimento retrógrado, ou seja, a velocidade ela será negativa. Então, aqui nós temos uma situação só para fixar essa ideia de movimento progressivo e movimento retrógrado, né, representada por dois carrinhos. No primeiro momento, o carrinho ele está se movimentando aqui, olha, para a direita dessa figura, ou seja, na mesma orientação da trajetória. Então, nesse caso, como o carrinho está indo para a direita, as posições elas estão aumentando, né? Ele passa pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5 e por aí vai. Então, aqui a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. E nesse outro caso aqui embaixo, nós temos a mesma trajetória da figura, né? A orientação continua para a direita, porém o carrinho agora ele está voltando. Então, nesse caso, como ele está voltando, as posições elas estão diminuindo com o passar do tempo. Ou seja, ele passou pelo 7, pelo 6, pelo 5, pelo 4, pelo 3 e está se deslocando para a esquerda. Então, nesse caso, a velocidade ela é negativa e o movimento é retrógrado. Então, gente, essa coisa de para a direita positivo, para a esquerda negativo, nós é que fixamos, não é uma regra geral. A gente pode fixar como a gente quiser. Se a gente quiser definir que andando para a esquerda a velocidade será negativa, por exemplo, nós podemos fazer isso. Ou se nós quisermos definir que andando para a esquerda a velocidade é positiva, a gente pode colocar também. A gente pode orientar a trajetória aqui, colocar o sentido dela para onde a gente quiser. Porém, geralmente, nos probleminhas de física, nós vamos observar que a orientação para a direita é positiva e para a esquerda é negativa, geralmente, tá? Mas não precisa ser uma regra geral assim. Muito bem. Aí nós temos aqui um exemplo, né? Só para a gente fixar essa questão de movimento uniforme, onde o exemplo fala o seguinte: suponha que a função horária de um movimento é dada por isso daqui, olha, S igual a 20 mais 4t. Então, existe um movimento qualquer, um objeto se movimentando, e ele fala que essa equação representa o movimento desse objeto. Aí ele diz o seguinte, o tempo está sendo dado em segundos e a distância está sendo dada em metros.
Poderia ser o tempo em horas ou em minutos, a distância poderia ser em quilômetros, em centímetros, né? Mas aqui ele já fixou para a gente, é metros e é segundos. Aí ele fala o seguinte: identifique na função acima qual é a posição inicial do objeto e também qual é a velocidade do objeto. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a função horária geral do movimento uniforme, que é S igual a S0 mais V vezes T, e vamos compará-la com a função horária desse movimento específico. Então, quando a gente compara as duas, olha só, quem está no lugar do S0 é o 20. Então, quer dizer o quê? Que a posição inicial desse objeto vale 20 metros. Ou seja, quando a gente começa a observar esse movimento, ele está passando pela posição 20 metros. E, comparando ainda, a gente vai ver que quem está no lugar da velocidade aqui, olha, é o 4. E ainda ela é positiva. Então, nós vamos concluir assim que a velocidade desse objeto é igual a 4 metros por segundo. Então, com isso, nós temos a posição inicial e temos também a velocidade. E sabemos, inclusive, que essa velocidade é positiva, ou seja, o movimento é progressivo. Aí ele fala assim: agora, calcule qual a posição que esse objeto estará após 6 segundos. Ou seja, ele quer que a gente descubra se esse objeto continua o seu movimento uniforme, onde ele estará no instante 6 segundos. Então, o que, que a gente faz? Pega esse valor do tempo e substitui na fórmula. Ó, S é igual a 20 mais 4t. No lugar do t, eu coloco 6. O 6 está aqui, olha, 6 segundos. Ele fala que o tempo vale 6. Então é só a gente resolver esse cálculo aqui. S igual a 20 mais 4 vezes 6, 24. Logo, somando, S igual a 44 metros. Ou seja, esse objeto se movimentando, né, conforme a função horária que foi dada, no instante 6 segundos, ele vai passar lá na posição 44 metros. E ele vai continuar, né? Ele pode passar depois pela posição 50 metros, 100 metros, ou seja, o movimento continua por aí. Então, gente, esse daqui foi um exemplo, né, que eu resolvi para vocês aqui sobre a velocidade, sobre o movimento uniforme, né? E esse movimento ele pode ser representado por outras equações. Nós podemos ter outros movimentos diferentes. Aquela equação ali não é uma regra geral para todos os casos. Cada movimento tem uma equação diferente, né? E a gente vai ter que sempre observar para cada caso quais são os valores que ele está fornecendo de posição inicial, de velocidade, por exemplo, né? Muito bem, gente. Então, esse foi um resumo da live de ontem, tá? Eu vou postar e espero que vocês estejam todos bem, tá? Qualquer dúvida, me chama no grupo, que nós vamos estar resolvendo as questões e as dúvidas que porventura surgirem, tá bom? Tchau, tudo de bom. Estamos aqui.